Hoje nós estaremos meditando o Salmo de número 70. O tema da mensagem é Relembrando Nossa Esperança. Quase que eu peguei o tema da mensagem do João, né? João Camargos, ele trouxe uma palavra uma vez para nós, aqui para essa igreja, o tema da mensagem era justamente, praticamente, o que eu queria, que Deus tinha colocado no meu coração. Que é aquilo que você usa quando você volta a fita, né? E você aperta o botãozinho e ela retorna, e depois você coloca de novo o play e ele vai, né? Mas nós vamos colocar o tema dessa mensagem, relembrando nossa esperança. Relembrando por quê? Porque o salmo que nós vamos estudar, o salmo de número 70, ele tem um paralelo com o salmo de número 40. Eles são símiles, né? Apesar de um ter 17 versículos, e esse ter apenas 5 versículos, dos versos 13 aos versos 17 do salmo 40, eles são praticamente idênticos, né? Então nós vamos relembrar a nossa esperança. Aquilo que nós já falamos no Salmo 40, nós vamos aprofundar um pouquinho mais. E se Deus, irmãos, quis que o salmista repetisse esses versículos, é porque tinha alguma coisa especial para a sua igreja, amém? Você crê nisso, irmão? Não tem nenhuma palavra que foi escrita a mais na Bíblia. Não, olha, o salmista não se equivocou em ter colocado essas palavras. É porque aprove Deus que a igreja pudesse ler novamente essas mesmas palavras, se esmeirar nessas palavras, se deliciar com elas mais uma vez. Então Deus preparou mais uma vez essas palavras aos nossos corações. E para meditar nessa palavra, eu quero te convidar que você possa abrir a sua Bíblia no Salmo 70 e no Salmo 40 também. Nós vamos ler o Salmo 70 completo e depois nós vamos voltar no Salmo 40 e ler dos versos 13 ao 17. Enquanto você procura na sua Bíblia, hoje é o dia do pastor. Então eu creio que o pastor Flauselino está pela internet nos vendo. Eu quero mandar um abraço ao nosso pastor. Quantos querem parabenizar o nosso pastor pelo seu dia? Amém? Amém. Glória a Deus, pastor. Parabéns pelo seu dia. Pastor Flauselino, pastor Marcos, pastor Luciano, pastor Carlos lá nos Estados Unidos, que também ele sempre nos ouve. Parabéns pelo vosso dia. Glória a Deus. O pastor Wesley, cadê ele? Ok. Então vamos lá, todos encontraram? Amém? Diz-nos a palavra do Senhor. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Agora nós vamos lá para o Salmo 40. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti
todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Amém. Quantos podem dizer: grande é o Senhor? Amém. Assim seja. Esses dois salmos foram escritos por Davi, e até por isso a semelhança, né? Estilo literário, o mesmo. Mas eu tenho certeza que Deus realmente usou Davi para que ele se lembrasse desse salmo e novamente, de uma forma sintetizada, colocasse novamente nos cânticos de Israel. Deus novamente fez com que ele se lembrasse, relembrasse desse salmo e o colocasse aqui. Eu disse para os irmãos que Davi tinha sempre um salmo novo para cantar ao Senhor. Em todas as determinadas situações que ele vivia, ele compunha um salmo novo. E aqui Deus fez com que ele relembrasse o mesmo salmo. E Davi novamente começa esse salmo numa posição assim que parecia que Deus havia se esquecido dele, que Deus o havia abandonado. E muitas das vezes nós utilizamos esse mesmo pensamento de Davi. Quantos conhecem uma ferramenta chamada achômetro? Vocês já ouviram falar dessa ferramenta? Eu acho. É uma ferramenta equivocada. Ela não tem parâmetros. Ela não tem aferições. Eu acho isso ou eu acho aquilo. É terrível esse negócio. E às vezes nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Achamos que Deus nos abandonou. Achamos que Ele nos esqueceu. Achamos que Ele não nos ouve. Achamos que estamos no meio do mar revolto sem um socorro, sem o auxílio do Senhor. Já aconteceu isso com alguém aí? Alguém já utilizou essa ferramenta aí? Só eu? Eu já utilizei essa ferramenta. Que tristeza, né? Como é horrível nós usarmos essa ferramenta antiquada. Ferramenta que não serve para nada, na verdade. Não utilize essa ferramenta. Abandone essa ferramenta. Primeiro, que Deus nunca nos abandonou. Ele nunca se esquece. Nunca nos deixa só. Não importa a circunstância que você esteja vivendo. Tem uma passagem muito interessante a respeito de Paulo, que ele estava em um navio, prisioneiro, sendo levado para Roma, e aquele navio entra numa grande tempestade, e eles ficaram um dia sem ver a luz do sol, ao ponto que aqueles homens jogaram tudo que era precioso do navio, até mesmo as próprias peças do navio, que eram tão importantes para a navegação, eles se despojaram delas para salvar as suas vidas. E eles não comiam. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu a Paulo, no meio daquela tempestade, e falou que nenhuma alma se perderia, e que era para ele comer e se alegrar. E Paulo, então, pega o pão, parte o pão, e ordena que todos comam,
e bebam. Irmãos, eu fico imaginando a cena. Paulo, no meio da tempestade, eu acho que o pessoal falou, esse camarada, por isso que ele está gordinho, né? Paulo devia ser gordinho, né? Pensar em comida, no meio da tempestade, devia ser como eu, né? Meio gordinho, né? Paulo devia ser aquele que assalta a geladeira no meio da madrugada, né? No meio daquela tempestade, eu acho que o pessoal falou assim, como é que pode esse camarada pensar em comida? Nós estamos morrendo aqui, esse camarada está pensando em comida. Mas sabe por que Paulo estava pensando em comer? Porque ele tinha uma segurança em Deus. Ele sabia que ele não havia sido abandonado no meio da tempestade. Paulo havia entregue a sua vida ao Senhor. E ele confiou no Senhor por completo. Por completo. Mas nós muitas vezes, irmãos, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, mas nós sempre queremos ter um plano de contingência. Se Deus não abrir a porta, se Deus não fizer, se Deus não realizar, se isso não acontecer, não é assim? Quem sabe aqueles homens já estavam preparando ali um bote salva-vida. Se o navio afundar, eu vou ficar com a parte dessa madeira aqui, que essa madeira flutua. Ou vou entrar dentro desse container aqui, ou num pedaço ali de uma boia, algo que pudesse flutuar, para que pudesse salvar a sua vida. Mas Paulo não estava preocupado em arrumar um meio de se salvar. Paulo tinha tranquilidade, porque ele já sabia que o Senhor estava com ele. Paulo tinha certeza que ele ia chegar no destino final dele, que era Roma. Paulo já havia ouvido do Senhor, Paulo, importa que você vá até Roma. Paulo sabia que as adversidades, os problemas viriam, mas que Paulo haveria de chegar em Roma. Não importa se fosse com 10 dias de atraso, daquilo que eles haviam previsto, daquilo que os homens haviam previsto. Não importa se naquele navio ou se em um outro navio, mas ele tinha certeza, a convicção que eles chegariam ao destino, porque Deus havia dito a ele. Às vezes nós ficamos aí apavorados com as circunstâncias, com os problemas, com as lutas, as aflições, e nos esquecemos daquilo que Deus já disse para nós, daquilo que Deus já nos prometeu. Então não importa, irmão, qual vai ser o momento ou a hora, porque Deus já traçou esse momento, Deus já esquadrinhou esse momento. Então, você vai chegar lá, você não está sozinho, você não está abandonado. As tuas orações não ficaram somente nas paredes, mas elas chegaram diante de Deus. E Paulo tinha essa convicção. E eu tenho certeza que nós viemos aqui nessa noite para reforçar essa convicção que nós temos já. Para reforçar aquilo que o Senhor já falou para nós. Aquilo que o Senhor já traçou para nós. Aquilo que nós já ouvimos do Senhor. Hoje é o momento de nós relembrarmos. Relembrarmos. Porque aquilo que Deus falou, Ele cumpre. E você não está sozinho. Amém? Amém. Pegue aquela ferramenta achômetro, jogue ela fora. Destrua ela. Não torne ela inutilizável. E não utilize mais ela. Porque às vezes nós também pegamos as coisas assim velhas e colocamos num cantinho e falamos, olha, eu acho que um dia eu posso utilizá-lo novamente, né? Eu tenho em casa lá uns 4 chuveiros velhos guardados lá. Não sei o que estão fazendo lá em casa ainda. Aí tá lá. Não sei, parece que fica com dó de jogar fora, né? Já jogou? Ah, já jogou. Já... Glória a Deus, já foi embora. Às vezes você pega aquele chuveiro, pode ser que uma hora eu use ele novamente, né?
E às vezes você fica acumulando essas coisas. Não acumule o achômetro na sua vida, não, meu irmão. Se Deus já falou para você, você já tem a convicção de que Deus está com você, que você é salvo em Jesus Cristo, descanse em Deus. Amém? Então o verso de número 1 diz assim: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Vocês viram que havia um senso de urgência aqui da parte do salmista, para que Deus pudesse se apressar. Parece que Deus estava atrasado, né? Olha, Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Vamos rever os nossos conceitos. Deus nunca adianta e nem atrasa. Ele chega sempre no tempo certo. O time divino é perfeito, irmãos. Ele é perfeito, na hora certa. Ele é sincronizado em tudo. Em tudo. Ele não perde hora porque dormiu até mais tarde, ou porque o tempo está fechado, ou porque o sol demorou a sair, as nuvens estavam escuras e o sol demorou a brilhar, e aí Deus dormiu um pouquinho até mais tarde. Não, com Deus é no tempo certo. O homem ele costuma se atrasar, né? Quando você marca um compromisso e a pessoa atrasa 5 minutos, quem está esperando fica lá, né? Nossa, puxa, parece que já faz meia hora, 20 minutos, 30 minutos. A gente fica desesperado, irritado. Quando nós vamos na fila do supermercado e a fila está grande, né, irmã? Parece que todas as outras filas andam, a nossa não andam. Vocês já perceberam? Parece que é só a nossa fila que não anda. E aí você fica nervoso, irritado. Quando você vai sair de casa, quantas vezes você fica esperando a esposa se arrumar, ou às vezes o esposo, porque tem homens também que se... Eu sou meio rapidinho, né? Mas tem homens... E quando é a esposa e a filha, meu Deus do céu. Ficamos furiosos, o relógio avança, né? E você fica ali desesperado. Mas, irmãos, com Deus não existe esse negócio de estar atrasado. Os homens se atrasam por diversas circunstâncias, mas Deus chega sempre no horário e Ele nunca nos decepciona. Nunca. Às vezes você acha assim: Senhor, eu orei 7 dias, 40 noites no monte, e Ele não me responde. Ele está atrasado. Essa é a nossa sensação. Eu me lembro quando nós não tínhamos nosso apartamento, a nossa casa, quantas vezes nós orávamos e falávamos: Senhor, parece que não adiantou nada. Fizemos campanha, oramos, jejuamos, e achávamos que Deus estava se atrasando. Mas eu me deparei com uma história também, outra história de Paulo na palavra do Senhor. Eu não vou ler os textos, porque o relógio não atrasa também, ele sempre vai avançando, né? Depois, se vocês quiserem anotar e ler em casa, Atos 16, do verso 23 ao 34, conta-nos a história. Paulo, antes, nos capítulos anteriores, Paulo recebe uma visão de um homem, uma visão de Deus. Ele vê um homem que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo, cheio desta visão, alegre, ele passa para a Macedônia, mas quando chega lá, eles se deparam com pessoas que não aceitavam o Evangelho, e aí se deparam também com uma mulher que tinha espíritos imundos, e todo dia ela dizia: olha, eis aí os servos de Deus, olha, esses homens aí verdadeiramente são servos de Deus Altíssimo. Um dia Paulo pega e fala: olha, saia aí esses espíritos, sejam repreendidos. Os espíritos foram embora da mulher, e a mulher dava lucro para alguns homens da cidade,
perderam o espírito de adivinhação, ficaram irritados com Paulo e pegaram Paulo e Silas, açoitaram eles, jogaram na prisão e colocaram ali o carcereiro para cuidar ali de Paulo e Silas na prisão. E Paulo e Silas foram levados àquela prisão e eles estavam louvando ao Senhor perto da meia-noite. A terra estremeceu, os grilhões foram quebrados, abertos, e o carcereiro, ao ver aquela situação, falou: olha, amanhã eu vou ser morto, porque os prisioneiros vão fugir todos. E aí ele tenta se matar, e aí Paulo diz para ele: olha, não faça nenhum mal contra a sua vida, porque nós estamos todos aqui. Aquele homem se maravilhou diante daquela situação e pergunta para Paulo e para Silas: o que eu faço para ser salvo? E aí ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro pega aqueles homens, leva para sua casa, alimenta-os, cuida deles, e depois disso ele e a sua família são batizados, são salvos. A promessa de Deus se cumpre na vida daquele carcereiro e da sua família. Aí eu fiquei pensando, irmãos, mas será que Paulo e Silas estavam no lugar certo? No tempo certo? Estavam. Para que aquele carcereiro, para que aquela família fosse salva, Paulo e Silas precisavam estar na prisão. Às vezes nós não entendemos o porquê de nós estarmos passando por aquele momento difícil. Nós estamos orando e falando: Senhor, mas eu preciso disso. E Deus te leva para o lado ao contrário. Vocês já imaginaram se Paulo e Silas estivessem ali tristes, dizendo: Senhor, o que nós estamos fazendo aqui na prisão, Senhor? Apressa-te a nos socorrer. Tira nós daqui, Deus, porque nós estamos pregando o teu evangelho. Não é justo nós estarmos aqui. Já pensou se fosse essa a oração de Paulo e Silas? Pelo contrário, eles estavam alegres, cantando hinos de adoração ao Senhor. Porque eles entendiam que eles estavam ali pela vontade de Deus. Eles não estavam fazendo a oração do salmista: apressa-te, Senhor. Não, Deus nos trouxe aqui, vamos permanecer aqui. Vamos descansar no Senhor. Alguma coisa Deus está fazendo. Entenda, meu irmão, que no meio da adversidade, Deus trabalha na tua vida. Deus trabalha na vida dos teus filhos. Deus trabalha na vida dos teus familiares. Deus salva os teus amigos. Deus salva também os teus inimigos. Então, meu irmão, entenda que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele nunca está atrasado. Talvez você ache que Ele está demorando para te tirar dessa situação, deste problema, dessa dificuldade, mas Ele está no controle. Vire para o teu irmão e diga: Deus está no controle da tua vida. Amém? Eu não gosto de ficar falando muito assim, né? Mas às vezes a gente é tocado pelo Espírito. Não se esqueça, meu irmão, que Deus está no controle da tua vida. Os versos 2 e 3. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Davi, no momento de aflição, ele recorre à oração. Irmãos, que arma poderosa é a oração. Vocês já devem ter lido a história de Esther. E no livro de Esther, a Bíblia nos relata uma história maravilhosa. O povo de Deus estava vivendo ali no meio de um povo que dominava a nação de Israel. Eles
tirado o povo de Israel, o povo estava disperso e vivendo ali no meio do governo medo e persa, né? Eles estavam espalhados pelas províncias e eles tinham muitos inimigos. E um deles, Amã, promove algo contra os judeus. Ele convence o rei concede a ele um desejo e ele faz uma carta ordenando que todas as províncias, no dia tal, do mês tal, todos os judeus fossem atacados e mortos. E a lei dos medos e persas dizia o seguinte, que todo aquilo que o rei decretasse, colocasse ali o seu selo real, era uma lei irrevogável. Então, todos os judeus deveriam ser mortos naquele dia determinado. Porém, Mardoqueu, ao receber a notícia, ele se humilha e vai até a rainha Ester. E a rainha Ester também jejua, proclama um jejum no meio do povo. E eles buscam a Deus. E Deus promove um livramento que aos olhos humanos não poderia existir. Você imagina um decreto que não pode ser revogado. O que o rei poderia fazer? Nós vemos a história de Davi, de Daniel, que por causa de uma lei, o rei, mesmo amando Daniel, mesmo sendo amigo de Daniel, teve que lançá-lo na cova dos leões. Está certo que lá na cova dos leões o Senhor promoveu a libertação de Daniel, né? Fechou a boca dos leões. Mas porque o rei havia feito uma lei que não poderia ser revogada. E agora o povo de Israel deveria ser destruído por causa de um decreto real. Mas o Senhor também deu livramento a eles. Por isso que o salmista diz, olha, sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína, retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Porque quando nós colocamos as nossas necessidades na mão do Senhor, Ele provê o livramento necessário. E Deus usou a rainha Ester de uma maneira tão maravilhosa, deu sabedoria a ela, capacitou ela, que o rei permitiu com que Mardoqueu pudesse fazer uma outra lei. E essa lei dizia, no livro de Ester 8 e 11, e o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de reunir-se e de se proteger-se, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse a eles, suas mulheres e seus filhos, e de saquear os bens dos seus inimigos. Olha que coisa. Então o rei permite que haja um decreto que também os judeus se armassem e se defendessem de todos os seus inimigos. E sabe o que aconteceu com os inimigos dos judeus? Temeram. Meu irmão, não se pode levantar contra o povo de Deus e ser abençoado. Mas também a Bíblia nos dá um conselho em Provérbios 27 e os 24, os versos 17 e 18. Quando cair o teu inimigo, não te alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que, vendo-o o Senhor, seja isso maus aos seus olhos, e ele
desvie deles a sua ira. Ou seja, quando você se alegra que o seu inimigo está prostrado, o Senhor retira a ira do seu inimigo. Então, não vamos nos alegrar com a queda dos nossos inimigos. Mas tem uma coisa, meu irmão, você pode contar que quando você ora, quando você busca o Senhor, Deus traz a solução para a tua vida. Não precisa de ficar planejando como dar a solução ao teu problema, mas clame ao Senhor, busque a Ele, e Ele trará a resposta certa para a sua vida. Versículo 4. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Como Deus é grande. Com Deus sempre há uma porta de escape, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso. E há recompensa para os que amam ao Senhor. Porque Ele dá alegria. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Uma das qualidades do fruto do Espírito é a alegria. Gálatas, capítulo número 5, e verso 22 e 23, nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Meu irmão, eu vou falar alguns motivos. Não vou falar os motivos que Davi estava alegre. Vocês sabem já, né? Quem poderia enumerar os motivos que Davi estava alegre? Quem pode falar? Ninguém? Ninguém se lembra de nada? Então eu vou ter que falar. Deus havia destruído os seus inimigos. Ele havia matado um gigante. Deus o havia colocado como o rei de Israel. Deus havia dado a cidade de Jerusalém para ele. A arca da aliança estava na cidade. Davi tinha motivos de sobra para se alegrar em Deus. E nós? Será que nós temos motivos? Eu vou enumerar alguns só. Primeiro, temos o nosso nome escrito nos céus. Certa vez os discípulos de Jesus saíram e eles se alegraram porque oravam e os espíritos os endemoniados eram libertos, as pessoas eram curadas, eles viam a mão de Deus operar. Mas Jesus disse para eles: olha, vocês não devem se alegrar por causa disso, mas se alegrem porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Segundo, dentro de nós brota um rio de alegria. Será que é verdade? Salmo 44, verso número 7 diz assim: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho. Quer dizer, quem tem Jesus tem alegria. Eu vou usar um exemplo da nossa irmã. O primo dela chegou esses dias para ela e disse: o que está acontecendo com você? Você está com um rosto alegre. Então, quem tem Jesus tem uma fonte de alegria. Alegria, não tem jeito. Não tem como esconder. Não dá para esconder a alegria que brota de nós através de Jesus Cristo. Também, Ele está em nós. João, capítulo de número 15, verso número 11, o Senhor nos diz assim:
Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Glória a Deus. Então nós temos motivos de sobra para sermos alegres. Alegres. Meu irmão, não seja aquele crente carrancudo, né? Às vezes as pessoas, né, acham que eu estou bravo, né? Tem até a Helena, né? Que é minha filha lá adotiva, tem 4 aninhos, esses dias ela perguntou, por que o tio está bravo, tia Val? Né? Eu cheguei em casa, ela já acha que eu estou bravo. A gente precisa até de se policiar nisso, né? Precisa de ter um rosto mais alegre, evitar a cara fechada, né? Porque nós precisamos de atrair as pessoas para nós. Né? Jesus, certa vez, foi questionado, né? Porque os discípulos de Jesus iam em todas as festas eram comilões, beberrões. Né? Por quê? Jesus disse para eles, olha, o noivo está com eles. Enquanto o noivo está com eles, eles sentem alegria. E nós agora, estamos com o noivo? O que vocês acham? Nós temos motivo para ser alegres? Temos. Ele disse assim, não vos deixarei órfãos. Glória a Deus. Os discípulos ficaram alguns dias entristecidos. Né? O noivo morreu, eles acharam que está tudo acabado, se dispersaram, uns voltaram a pescar, cada um tomou uma direção. Outros já esqueceram que era para ficar em Jerusalém, pegaram e já foram para a cidade de Emaús. Né? Cada um tomou uma direção. Mas, de repente, aquilo que o mestre havia dito a eles se cumpre. E aí o mestre aparece para eles. Aqueles que estavam indo para Emaús, deixaram o caminho de Emaús, voltaram para Jerusalém. Aqueles que estavam dispersos ao ouvir, falaram, Jesus esteve no nosso meio, eu só acredito vendo. Quero colocar minha mão lá na ferida. Aí ele volta também, e o Senhor aparece a ele, Tomé, vem cá. Coloca o teu dedinho aqui, Tomé. Glória a Deus. Eles se alegraram. E aí Jesus vai aos céus, permanece alguns dias sem o Pentecostes, mas daqui a pouco vem o Pentecostes, e aí eles recebem o Espírito Santo, eles são alegres e cheios da bênção de Deus. Então nós temos motivos para ser alegres. Quando vocês veem eu com a cara meio fechada, você já me dá um puxão de orelha. Pastor, o que está acontecendo que você está com a cara fechada? Certo? Amém? Se comprometam comigo em me ajudar. Versículo de número 5, para nós concluirmos que as horas já se foram. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Mais uma vez aqui nós vemos a urgência de Davi, né? Deus, o Senhor está atrasado, Senhor. Senhor, o Senhor vai perder o trem, Senhor. Davi estava dizendo mais ou menos assim, essas palavras. E como ele estava equivocado. Nós precisamos de pensar nesse momento como Paulo, né? Paulo sabia que lá no meio daquela tempestade, Deus estava com ele. No meio da tua luta, meu irmão, entenda que Deus está com você. Perca esse senso de urgência, de falar, Deus, se não for agora, nunca mais. Vocês já fizeram essa oração? Deus, ou é agora ou é nunca. Não, meu irmão. Deus está no controle. Quantas vezes nós queremos que Deus esteja na mesma dimensão nossa como pessoa? Achamos que Deus é igual a nós. Tratamos Deus como se fosse um homem comum. Para Deus não há diferença nem de passado, presente e futuro, irmão. Às vezes nós achamos que Deus precisa de tomar decisões em cima da hora. E agora, o que eu faço? Nossa, agora eu preciso de ir lá, agora porque o carro vai bater. Deus fala, anjo, corre lá, vai agora, anjo. Aí o anjo sai desesperado. Não, meu irmão, com Deus não é nada disso. Semana passada aconteceu algo interessante comigo. Cheguei no meu trabalho e
me deparei com uma determinada situação na minha vida, e eu fiquei muito triste, questionei um pouco com Deus, alguns minutos. Daqui a pouco, chega um cliente, amigo, irmão, ele chega lá e: Wesley, vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui. Como assim? Não sei como é que você vai entender, mas o negócio é esse. Falei: Deus, como pode? Acabei de pensar, Senhor. Socorro já estava aqui. Deus não esperou eu pensar para falar para ele: Andreto, sai da tua casa e vai lá com Wesley. Não, pelo contrário, quando eu pensei, o Senhor já tinha mandado o Andreto sair da casa dele há muito tempo, o Andreto já estava chegando. Quando eu terminei lá com os meus questionamentos com Deus, a resposta já estava lá na minha frente. Amém? Deus não precisa, meu irmão, de se planejar. Antes mesmo, irmão, dele ter formado os céus e terra, ele já sabia desse dia o que eu ia perguntar para ele, o que eu ia falar com ele. Ele já sabia a notícia que eu ia ver, ele já sabia o que ia acontecer comigo antes da fundação do mundo. Esse dia, aquele momento já estava na agenda de Deus. Ele simplesmente disse para o Andreto, minutos antes, meia hora antes: Andreto, sai da tua casa e vai com o meu servo Wesley, porque eu vou te usar lá com ele. O Andreto saiu da casa dele, pegou o carro, e quando eu terminei de questionar, ele já estava lá na porta para me dar a resposta. Meu irmão, Deus sabe todas as coisas. Essa luta que você está enfrentando, os momentos difíceis que você está passando, já estavam escritos lá na agenda de Deus, já estava tudo marcado. A sua vida, meu irmão, está completa em Deus. Não se preocupe não, descanse no Senhor, confie em Deus, porque Ele é poderoso, aleluia, glória a Deus. Faça como o salmista: quanto a mim, Senhor, sou pobre e necessitado. Só diga para o Senhor o quanto você depende dEle, e deixa que Ele cuide do resto. Amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez para relembrarmos, ó Pai, para entrarmos novamente nesse assunto, ó Deus, para vermos, ó Deus, as tuas mãos trabalhar, Senhor, e sabermos, ó Deus, que tu és grande e que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Te louvamos, ó Deus. Queremos te pedir que tu possa nos ajudar, Espírito Santo, a compreendermos, ó Pai, os momentos difíceis, os momentos de adversidade, os problemas que enfrentamos, ó Pai, que nós possamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que não haja murmuração em nossos lábios, Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que somos pó, que somos frágeis, ó Pai, mas nos colocamos diante de Ti, ó Deus, e clamamos a Ti por socorro. Clamamos a Ti pela Tua bênção, pela Tua misericórdia, pela Tua proteção, Senhor, porque nós dependemos de Ti, Senhor. Assim, Senhor Jesus, como o Senhor esteve com Paulo e deu a segurança ao coração dele, ó Pai, esteja conosco. Coloque, Senhor, esse mesmo sentimento que houve no apóstolo Paulo, ó Pai, no meio das adversidades, de manter a confiança íntegra em Ti, ó Pai. Que nós possamos ter essa confiança inabalável, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, vivenciar momentos, ó Deus, de íntima comunhão contigo no meio do mar revolto, Senhor. Que no meio das ondas, das tempestades, nós possamos partir o pão com alegria e entender que o Senhor governa todas as coisas, ó Pai. Muito obrigado por cada vida, por cada irmão que aqui está. Ajuda teu filho, a tua filha a vencer essas lutas, ó Pai. Que eles possam, meu Deus, se sentir confortáveis em Ti, ó Pai. Que eles possam se sentir, meu Deus, seguros em Tuas mãos, ó Pai. E que também, ó Deus, mesmo que Satanás se levante contra nós, ó Pai, nós possamos estar, ó Pai, verdadeiramente seguros em Tuas mãos, ó Pai. Muito obrigado por todos os livramentos, por toda a Tua providência, meu Pai. Nós Te honramos, nós Te louvamos e Te adoramos, porque Tu és o nosso Deus. Amém, Senhor.